Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Judas. Continuar nosso estudo em Judas. Eu queria... Não precisa microfone, né? Só se você deixa aqui que se chover muito e atrapalhar a gente usa. Tá bom. Judas 1, nós vamos ler só o verso 7. Judas 1, 7. Judas 1, 7. Queria convidar os irmãos a orarem comigo. Senhor, eu confesso diante de Ti, Senhor, a minha incapacidade, Senhor, de pregar a Tua palavra, Senhor. Minha total fraqueza, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor segure nas minhas mãos, Senhor. Que o Senhor me conceda graça nessa noite. Ó Deus, que possamos fazer todas as coisas para a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. Que o Senhor nos conceda a sabedoria do alto. Purifica o nosso coração, a nossa mente. Nos faz fazer tudo só para a Tua glória, Senhor Jesus. Amém, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos ler o versículo 7, que diz assim: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Eu estou lendo na versão NVI, talvez a sua esteja um pouco diferente. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, Judas 1,7, no capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 7, Judas ele vai trazer, irmãos, 3 exemplos da punição de Deus para nos mostrar que nós jamais podemos confundir longanimidade com impunidade. Não podemos achar que o Deus que salva também não seja o Deus que condena. Por isso, no verso 5, Judas vai trazer essa realidade que, embora Deus tendo salvo um povo do Egito, tirado o povo do Egito, Ele destruiu os que não creram. Semana passada, no verso 6, nós vemos que, e quanto aos anjos que não conservaram suas posições, o próprio Deus os tem guardado em trevas para o juízo eterno. Nós falamos sobre a queda dos anjos, que foi por causa do orgulho, o pecado que transformou anjos em demônios. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E isso aconteceu com Satanás. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Satanás, ele caiu da presença de Deus por conta do orgulho. E Deus aqui, ele está mostrando, Judas está trazendo aqui exemplos de que Deus, ele é longânimo, mas ele é justo juiz. Nós estamos vivendo um tempo no nosso mundo aonde Deus está bradando através do coronavírus, aonde Deus está chamando o homem ao arrependimento. Nós vemos no livro de Apocalipse, João narra 7 trombetas, que são ações de Deus na terra. O que é uma trombeta? Quem aqui já ouviu uma trombeta? Uma trombeta fala de algo que emite som e que todo mundo ouve. Então, as 7 trombetas no livro de Apocalipse, elas são simbólicas, mostrando que Deus, Ele, através de ações dEle, através do dedo dEle na humanidade, Ele grita aos seres humanos
um tempo de misericórdia que antecede um tempo de juízo. Isso é o coronavírus. É um tempo de Deus. É um tempo que Deus está dando ao seu povo para que ele se arrependa. É um tempo que Deus está dando à sua igreja para que ela volte ao primeiro amor. É um tempo que Deus está dando aos seus servos para que eles despertem do sono da morte. É um tempo que Deus está dando ao seu povo para que ele acorde, para que ele não viva como as virgens nécias, e para que ele seja despertado para viver como uma virgem prudente. E aqui, Judas vai trazer um exemplo, irmãos, de duas cidades, que são exemplos de devassidão, e que Judas está dizendo aqui que essas duas cidades, elas servem de exemplo, pois elas foram castigadas, não somente com o fogo que desceu do céu e destruiu aquelas cidades. Aquelas cidades foram castigadas para servir como exemplo do fogo eterno. Elas foram castigadas com fogo eterno. A Bíblia diz que as pessoas de Sodoma se entregaram à imoralidade tão grande que quando os anjos de Deus vieram chamar, resgatar Ló e a sua família, os homens de Sodoma olharam para os anjos e cobiçaram sexualmente os anjos. Disseram: nossa, que varões formosos, vamos abusá-los. Ló ainda disse: não façam isso com esses homens. E eles, como animais irracionais, tentaram estuprar os anjos, só que Deus cegou eles. Jesus Cristo disse que a sua volta, o tempo que precederia a sua volta, a sociedade estaria como o povo de Sodoma. Estaria totalmente entregue à imoralidade. E pior, dizendo que estão indo para o céu. É o que é mais assustador. Dizendo que, vivendo como sodomitas, vão ter a salvação dos servos de Deus. A grande marca, irmãos, da volta de Jesus é o engano religioso. É a grande apostasia. É o esfriamento do amor. É o multiplicar da iniquidade. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu um grande alerta. Em um versículo da Bíblia, Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual foi o pecado da mulher de Ló, irmãos? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. A mulher de Ló é um exemplo, irmãos, que se Deus não nos regenerar, como o pastor Nizam pregou ontem, anjos podem nos tirar do mundo, mas o mundo não vai sair do nosso coração. Na salvação, Deus nos dá um novo coração. E se Ele não nos regenerar, nós não iremos perseverar até o fim. Pois somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui, irmãos, nós vemos o perigo de... Judas está falando aqui, irmãos, de pessoas que se infiltraram na igreja e começaram a transformar a graça de Deus em libertinagem. E aí ele traz o exemplo do que Deus faz com os libertinos. O que foi que Deus fez com o povo que saiu do Egito, que foi libertino? Ele destruiu. O que foi que Deus fez com os anjos libertinos? Ele destruiu. O que foi que Deus fez com as cidades libertinas, Sodoma e Gomorra? Ele destruiu. O que é que Ele vai fazer com os cristãos libertinos? Ele vai destruir. Então Judas aqui ele está mostrando, irmãos, o perigo da apostasia com esses três exemplos, mostrando, irmãos, que todo falso crente, todo falso mestre é um exemplo de condenação eterna.
E é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 5, com grande temor e com a autoridade do Espírito Santo. Paulo entrega um homem a Satanás, porque esse homem estava vivendo em um nível de moralidade que nem os ímpios ousavam viver. E esse homem estava vindo para os cultos. Esse homem estava se relacionando com a igreja. E ninguém estava fazendo nada. E Paulo disse: vocês estão malucos? A igreja de Cristo é um lugar santo. E esse homem está se relacionando sexualmente com a mulher do pai, abertamente, vocês não estão fazendo nada? Ele disse: na autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu entrego você, homem, a Satanás, mas eu não estou com ódio de você, não. Eu quero que o seu corpo sofra, mas naquele grande dia, eu quero que o seu espírito seja salvo. Não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? Por que o povo de Deus perdeu a batalha de Ai? Porque tinha um pouco de fermento. Tinha Acã no meio do povo de Deus. Não pode, irmãos. É o que Judas está mostrando aqui, a batalha da fé. Não pode. E hoje eu queria chamar todos nós a um autoexame honesto. Somos cristãos de verdade? Qual é o fruto que a nossa vida tem dado? É o fruto do Espírito Santo? Ou são as obras da carne? Nós estamos vivendo no Espírito? Ou nós estamos vivendo na carne? Aqueles que estão na carne, a Bíblia diz, não podem agradar a Deus. Então aqui eu queria que os irmãos abrissem, irmãos, em Mateus 7. Nós vamos passear em alguns versículos da Bíblia. Mateus 7. Mateus 7, verso 13. Nós vamos ler até o verso 23. É incontestável, irmãos, que a salvação é pela graça. Nós aqui já pregamos muito isso e continuamos pregando. O homem é salvo somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Porém, irmãos, a comprovação dessa graça, a comprovação dessa salvação pela graça, são os frutos que a graça de Deus vai produzir. A comprovação que nós temos fé, são os frutos que essa fé vai produzir. Então, claro que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras, mas uma vez que ele é justificado, suas obras vão mudar. João Batista, você acha que ele não sabia disso? João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. E como era a pregação de João Batista? Preparem o caminho para o Senhor passar, endireitem as suas veredas. Endireitem as suas veredas, arrependei-vos. É chegado a vós o reino dos céus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, mudem as suas obras, convertam-se dos seus maus caminhos e sigam aquele homem manso e humilde que eu estou vendo ali vindo se batizar, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então nós vemos, irmãos, que as pessoas elas gostam, a maior das falsidades é dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade. Santo sem santidade, eu já disse, o pastor do passado disse, eu repeti, isso é uma tragédia do cristianismo. Porque a gente está usando o nome de Deus. Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a
encontram. Verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos irmãos. Cuidado. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Eles não vêm dizendo que são lobos. Eles vêm dissimulados. Mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Agora olha o que ele diz. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Verso 18, irmãos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, acontece o quê? É cortada e lançada ao fogo. Verso 20 diz o quê? Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Verso 21. Nem todo aquele que me diz. Jesus está falando aqui, irmãos, de profissão de fé. De alguém que diz que é cristão. Senhor, Senhor. O repetitivo no contexto hebraico significa intimidade. É a pessoa que diz: olha, Senhor, como eu tenho intimidade contigo. Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Essa é a cena para mim, irmãos, mais assustadora de toda a Bíblia. O Senhor Jesus está falando de pessoas que estão convictas que vão acordar no céu, mas elas, quando fecham os olhos nessa terra, elas acordam no inferno. Por quê? Porque não deram frutos. Porque não deram frutos dignos de arrependimento. Olha o que ele diz, irmãos. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Uma coisa é conhecer, outra coisa é praticar. Jesus conta uma parábola. Ele disse que havia um pai de família que tinha uma vinha. E ele tinha 2 filhos. E ele disse ao filho mais velho: filho, vai trabalhar na minha vinha? O filho mais velho respondeu: eu vou, papai. E ele disse ao filho mais novo: filho mais novo, vamos hoje trabalhar na minha vinha? E o filho mais novo respondeu: eu não vou, papai. Porém, quando chegou na hora do expediente, o filho mais velho, que disse que ia, não foi. E o filho mais novo, arrependido, quando viu o pai sozinho na vinha, foi. Aí Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? O filho mais novo. Porque ele disse que não ia, mas ele, com suas ações, foi. Ele se arrependeu e foi. Então, não adianta conhecer a vontade de Deus, é preciso caminhar na vontade de Deus. É preciso obedecer à vontade de Deus. Quem é o que me ama, Jesus disse, é o que me obedece. Faz a vontade de meu Pai que está nos céus, irmãos. Ô irmãos, eu queria dizer uma coisa aqui, que eu queria que vocês anotassem, guardassem no fundo dos seus corações. Existem 2 espíritos atuando no mundo. A Bíblia diz: provai os espíritos e vejam qual espírito procede da parte de Deus. Discernimento espiritual. Mas 1 João 2,18 vai dizer, irmãos, que existe o espírito do anticristo. E 1 João 2,18 vai dizer assim, que assim como existe Cristo e os cristãos, que é um pequeno, muito pequeno grupo de seres humanos, um pequeno grupo de pessoas que Deus regenera e chama de cristãos e derrama o Espírito Santo. Cristo e os cristãos são um. Mas no mundo tem outro povo.
é o povo do anticristo e dos anticristos. Aqueles que não têm o selo do Espírito Santo. Eles têm o espírito do anticristo. Isso é a marca da besta. 666. 666 é um número que representa o número do homem. É o homem sem homem. É o que o anticristo vai fazer. Então, logo depois de 1 João 2,18, ele diz assim, 1 João 2,19. Meio. Por quê? Porque não eram dos nossos. O que é que ele quer dizer com isso? Essas pessoas não tinham o Espírito Santo. Essas pessoas tinham o espírito do anticristo. Qual é a ideia de anticristo? É um homem que vai se levantar e vai governar o mundo inteiro antes da volta de Jesus e vai perseguir fortemente a igreja. Vai ser um líder político e militar, muito parecido com o presidente do nosso país, e ele vai ser levantado, ele vai ser adorado, porque junto com ele, a ação satânica vai levantar o falso profeta. Apocalipse 13 vai dizer de uma besta que emerge do mar, o anticristo, e logo depois fala de uma besta que emerge da terra, o falso profeta. E o falso profeta, ele vai fazer sinais e prodígios da mentira, e se possível fosse, ele enganaria os próprios escolhidos. Ele vai fazer milagres extraordinários. Para quê? Para levantar adoração a este líder político e militar, o anticristo, que vai receber poder do próprio Deus para pelejar contra a igreja de Cristo e vencer do ponto de vista humano. Apocalipse 13:8 vai dizer que o que for para o cativeiro vai. Quem ele decretar que vai para o cativeiro, Deus não vai dar livramento. Ele vai permitir que cristãos sejam presos por amor a Jesus. O anticristo vai ter autoridade dada pelo próprio Deus para governar o mundo antes da volta de Jesus. É um período escatológico chamado de grande tribulação. E o espírito do anticristo, a Bíblia diz, ele já está no mundo. O espírito do anticristo já está operando para o momento em que esse líder político e militar entre em ascensão. Então, é preciso que você entenda que ou você está sendo guiado pelo Espírito Santo, ou você está sendo guiado pelo espírito do anticristo, ou você está buscando viver para a glória de Deus, ou você está vivendo para a sua própria glória. A ideia de anticristo traz duas realidades. Significa aquele que se opõe a Cristo, e significa aquele que deseja o lugar de Cristo. É o espírito do anticristo que quer nos levar a ocuparmos o senhorio das nossas vidas no lugar de Cristo. De nos opor às ordens de Cristo. E perceba o cenário religioso, irmãos, até a volta de Jesus. Muitas pessoas estão na igreja com o espírito do anticristo. Mas, irmãos, sabe o que é mais assustador? Paulo disse, e não é de ser dia, porque o próprio Satanás se traveste de anjo de luz, e os seus ministros são travestidos de ministros de justiça. Uma vez o irmão João contou para mim a história que eu fiquei assustado. Ele disse que ouviu um relato de um pastor que caiu em adultério e continuou pregando porque ninguém descobriu. O irmão João me disse que o relato desse pastor foi o seguinte: rapaz, depois que eu comecei a pregar em pecado,
Não é que eu fiquei mais eloquente? Não é que a igreja cresceu? Rapaz, não é que eu senti assim uma coisa que fluía aos textos, eu lia e eu comecei a pregar de forma mais envolvente? Quem é que faz isso, irmãos? Espírito do anticristo. Às vezes a pessoa está na lama do pecado, mas ela está pregando, você está dizendo é um anjo. Ela está exercendo algum ministério da igreja, você está dizendo é um anjo. Às vezes até prega melhor, às vezes até fica mais eloquente, mas não tem fruto. Essa é a forma, a fórmula precisa para você saber se você é um verdadeiro cristão e para você saber se essa companhia que está com você é um cristão. Porque as más companhias pervertem os bons costumes. Qual é? O fruto. E Satanás, ele engana com dons. Poderia falar talentos naturais. Uma pessoa, por exemplo, irmãos, que teve uma boa escolaridade, que tem uma boa interpretação de texto, fez um bom português, então ele aprende a estudar teologia, ele aprende que numa redação tem início, tem desenvolvimento, tem conclusão, ele aprende a fazer um sermão, ele estuda bons comentários bíblicos, mas ele não tem o Espírito Santo. E ele é levantado pelo anticristo, pelo espírito do anticristo, para guiar as pessoas na grande apostasia. Irmãos, as eleições do ano passado foi um grande marco espiritual para a igreja. Irmãos, como é que um pastor apoia o atual presidente? Me explique qual é a identificação que um homem que nasceu do céu está guiando as pessoas para o céu, um lugar que não entra pecado. Qual é a identificação que um homem que está com o coração no céu vai ter com o atual presidente? Me diga aí. Ponto de vista espiritual. O que esse atual presidente se identifica com Cristo? Nada. Um homem que foi levantado como defensor da família e está no terceiro casamento. Quando a esposa ia ficando velha, ele ia trocando por uma mais nova. A mãe dos 3 filhos, quando ficou velha, ele trocou por uma mais nova, fez o 4º filho. Quando ficou um pouco mais velha, ele trocou por uma que tem a idade dos filhos dele, que é a atual esposa dele. E o mundo levanta um homem desse como defensor da família. E pastores apoiaram isso. Esses homens não têm o Espírito Santo. São esses que vão dizer, eu estou falando de uma realidade que vai acontecer, Senhor, Senhor, eu posso também chegar lá assim. Você também. Nós não somos imunes. Aquele que julga está em pé, cuide para que não caia. Se é soberbo entrar, a queda chega. Qualquer um. Paulo disse, ainda que eu mesmo, ou um anjo de luz vos traga outro evangelho, seja anátema. Muitos me dirão, olha o verso 22, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, preguei, proclamei a palavra, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Irmãos, Jesus está falando aqui de pessoas que não só receberam milagres, mas que fizeram milagres. Pessoas que não só receberam profecias, mas profetizaram. Pessoas que não só aparentemente foram libertas de demônios, mas que expulsaram demônios. Verso 23, então eu lhes direi claramente. Jesus está dizendo, eu não vou usar meio termos. Eu lhes direi claramente, nesse dia aqui, irmãos, todo o orgulho do homem vai ser reduzido ao pó.
Toda a vaidade do homem vai ser reduzida ao pó. Somente o Senhor vai ser honrado naquele dia. Vai receber glória nesse dia aqui, o dia do juízo. Nunca os conheci. É isso que eu tenho medo. Meu maior medo é esse. Meu maior medo não é pegar o coronavírus. Pode ser que eu pegue. Meu maior medo não é ficar pobre. Pode ser que eu fique. Meu maior medo não é ficar sozinho. Com certeza eu vou ficar se eu perseverar no caminho estreito. Meu maior medo é perder a presença de Deus e começar a viver o inferno na terra. Porque o apóstata, o inferno dele começa na terra. Leia 1 Samuel 28. Veja Saul consultando ao Senhor por Urim, por Turim, pelos videntes, pelos profetas, e a Bíblia diz, e o Senhor não respondia a Saul. Até o ponto dele ir numa médium, numa necromante, consultar o espírito de Samuel. E o próprio demônio que vem em forma de Samuel diz, Saul, Deus já te rejeitou, você quer o quê conversando com ele? Olha que assustador. O inferno de Saul começou na terra. Essa é a maior tristeza, esse é o meu maior medo. E quando Saul pegou a espada e se lançou, o que é que ele ouviu? Assim que ele fechou os olhos nessa terra, Saul ouviu essa voz aqui. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por isso, irmãos, a salvação não é pelas obras. Olha a condenação de Jesus. Leia o verso 23. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade. É porque eu estou na versão NVI. Praticam o mal. Não, Senhor, mas eu conhecia. Mas você praticava? Não, Senhor, mas eu sabia. Mas você praticava? Não, Senhor, mas eu sabia que eu tinha que amar, mas você amava. Eu sabia que eu tinha que perdoar, mas você perdoava. Eu sabia que tinha que amar os inimigos, mas você amava. Eu sabia que eu tinha que ser santo, mas você era santo. Eu sabia que eu tinha que ser limpo de coração, mas você era puro. Eu sabia, Senhor, que eu tinha que te honrar, mas você me honrou. Eu sabia, Senhor, que eu tinha que ofertar e dizimar na tua casa, mas sabe como é, né, Senhor? Não sei não. Honra ao Senhor com as primícias dos teus bens. Está lá em Provérbios 3,12. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Ah, Senhor, mas não era assim não. Ações falam mais alto do que palavras. O que nós somos, em particular com Deus, irmãos, é o que verdadeiramente somos. Queria convidar os irmãos a abrirem Apocalipse 20:11. Apocalipse 20:11. Eu gostaria que todos os irmãos, pensassem nesse dia aqui, assim como eu. Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, 11. Quem achar diz amém. Amém. Depois vinha um grande trono branco. O que é isso, um grande trono branco? A ideia aqui é de um juiz. A ideia de trono é de majestade. A ideia de branco é de santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um grande trono branco. E aquele que nele estava assentado. Não, mas Jesus não é aquele que os católicos falam que está pregado numa cruz, aquele jovenzinho. Lê o capítulo 1 de Apocalipse. Tem olhos como chama de fogo. Da sua boca são espada afiada de 2 gumes. Sua voz ecoa como o som de muitas águas. Seus pés são como bronze polido.
Quem é que estava sentado no trono? Jesus. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Irmãos, tem gente que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está preparado para esse dia mesmo? Porque vai ser um dia terrível. A volta de Jesus vai ser o período mais escuro da história da humanidade. A grande tribulação vai ser o período mais escuro da história da humanidade. O apóstolo Paulo alerta Timóteo em 2 Timóteo 3,1 e diz: olha, Timóteo, os últimos dias serão dias trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, sem afeto natural, desobedientes aos pais, infiéis nos contratos, incapazes de perdoar, mais amigos dos prazeres, Timóteo, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu real poder, que é o quê? A prática da piedade. Aparência sem essência, sem prática. É o que vai marcar a volta de Jesus e o cenário religioso. Pessoas como aquela figueira que Jesus Cristo viu lá em Betânia, aquela figueira que tinha folhas, mas uma figueira que não tinha fruto. E Jesus olha para aquela figueira e diz: ninguém jamais coma fruto de ti. Por quê, irmãos? Porque aquela figueira tinha folhas. Sabe por que nasce uma folha de uma árvore? Para proteger o fruto. É por isso que uma árvore tem folhas, para proteger o fruto. Mas aquela figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Tem pessoas na igreja que tem ministério, que tem uma posição de destaque, mas o ministério é como a folha, é para proteger o fruto, é para te santificar mais ainda. Mas um homem não regenerado é como essa figueira. Ele tem a aparência de piedade, mas ele não tem a eficácia da piedade, que é a prática da piedade. A prática. Verso 12: vi também os mortos, grandes e pequenos, não importa. Não importa quanto dinheiro essa pessoa ganhou, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos. Os diplomas aqui vão sumir. A riqueza aqui vai sumir. A vaidade aqui vai sumir. A beleza aqui vai sumir. Grandes e pequenos, em pé diante do trono, você vai estar lá, eu vou estar lá. E livros foram abertos. Que livros são esses que foram abertos, amados irmãos? Os livros da nossa vida. Sabia que nós temos um livro da nossa vida, do nosso nascimento até a nossa morte? Sabia que nós temos um Criador com quem nós teremos que prestar contas? Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias aos quais você venha dizer: perdi a alegria de viver. E Salomão conclui e diz: de tudo que se tem ouvido, tudo que você já ouviu até hoje, guarde essas duas coisas: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E sabe qual é o último versículo de Eclesiastes? Eclesiastes 12:14. Salomão já estava falando desse dia, porque um dia Deus vai te trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Não há nada em oculto que não seja revelado. É bom, irmãos, quando nossos erros são revelados em vida. Amém. Isso é graça, isso é misericórdia. Por quê? Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É bom quando Deus mostra a nossa sujidade do lado daqui da eternidade.
para que a gente tenha a rica oportunidade de ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. A rica oportunidade de ter essa certeza: oh Senhor, quão grandes eram os meus pecados, eram maior do que os cabelos da minha cabeça, Senhor. Mas o Senhor perdoou todos eles na cruz de Jesus Cristo. Que maravilha! Quando Deus mostra a nossa sujeira, Amém, Senhor. para que a gente seja limpo. E o limpo, limpa-se mais ainda. E o sujo, suja-se mais ainda. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Jesus disse: não se alegrem, porque vocês estão pregando, os Espíritos estão obedecendo a vocês. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Aí tem gente que importa, que prega. O que importa é o que Jesus fez. Você não faz nada. Essa pessoa chegou a fazer uma comparação que você vai para o céu, que você vai subir para o céu como uma escada rolante. Você entra, fica parado e você vai subindo e dizendo: ver Jesus é ver o céu, ver o céu é ver Jesus. Isso é assustador, irmão. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus Cristo disse: teu olho te faz pecar, arranca. Sua mão te faz pecar, corre. E pessoas estão pregando hoje, irmãos, uma graça sem santificação. E você vai ver as pessoas que seguem essas pessoas, elas adotam as mesmas práticas, as mesmas obras. Pessoas que dizem: não, eu conheço aqui um pouquinho de Calvino, eu conheço aqui um pouquinho de Lutero, e eu tenho aqui a minha doutrina correta, eu sei que eu vou ser aceito somente pela fé, mediante a redenção em Cristo Jesus, eu sei que Deus perdoa os meus pecados em Cristo Jesus, mas assim, essa história também de que eu tenho que negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir a Jesus para um vitupério público, que é o Calvário, isso aí também já é também um fanatismo religioso. Isso aí também já não é coerente. Isso aí já passou do padrão. Essa coisa de que você tem que renunciar tudo para ser discípulo dele, não é assim não. E são essas pessoas, irmãos, que vão tomar um grande susto. Porque quem fundou a igreja não foi Calvino, não foi Lutero, não foi Agostinho, foi Cristo. E elas vão estar diante de Cristo, que pregou isso. Se você não aborrecer as pessoas ao seu redor e a sua própria vida para me seguir, você não é digno de mim. Se você não fizer os cálculos do custo de me seguir e me obedecer, você não é digno de mim. Se você não renunciar tudo quanto possui, você não pode ser meu discípulo. Então é isso que ele diz aqui: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Verso 14: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago. Que é o lago de fogo, irmãos? Inferno. E ele existe? Ele existe. E ele fica onde? No final de uma vida sem santificação. Sem santificação ninguém verá. Então, para a gente concluir, irmãos, eu queria agora concluir com um teste de fé. Eu queria que você fizesse isso todos os dias da sua vida. Eu fiz isso alguns anos atrás, repeti isso hoje. Eu anotei aqui
no meu caderninho, as obras da carne e o fruto do Espírito. E você vai fazer agora um exame, um autoexame, e ver o que está saindo da sua vida. Porque a resposta a esse exame define onde você vai estar daqui a 100 anos. Amém. Onde você vai passar a sua eternidade. Vamos abrir em Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. O que está emanando das nossas vidas, amados irmãos, foi o que eu disse. As obras da carne ou fruto do Espírito. É isso que vai dizer se eu e você somos cristãos. Vamos começar? Ora, as obras da carne, perceba, as obras da carne são manifestas. O que é manifestar? É algo que se pode ver. São manifestas. Paulo aqui, irmãos, ele está fazendo uma divisão. No verso 19 ao verso 21, Paulo está dando aqui o retrato falado daqueles que irão passar a eternidade no inferno. Então, pelas obras. Na carta que Jesus fala do primeiro amor, ele fala de um ódio, que é amor. Como assim, Jesus? Ele disse à igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Mas ele diz no verso 6, Apocalipse 2:6, tenho contudo, cristãos em Éfeso, a teu favor, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus elogia aqueles cristãos porque eles odiavam as obras dos nicolaítas. Eles odiavam pessoas que usavam o nome de Deus e manifestavam as obras da carne no meio do povo de Deus. Como você acha que Samuel se sentia vendo Ofni e Finéias se prostituindo com as mulheres que vinham no templo? Ofni e Finéias usavam da sua influência sacerdotal para seduzir mulheres e se prostituíam na frente do templo. E ali, sabendo disso, não fazia nada. Ofni e Finéias pegavam as gorduras das ofertas que era para Deus e eles faziam churrascão para celebrar a imoralidade. Como você acha que Deus, o que você acha que Deus pensava disso? Ódio. Sabe por que a Bíblia diz que Ofni e Finéias não ouviam a repreensão? Porque o Senhor os queria matar. Tem gente que não ouve a repreensão porque o Senhor quer matar. E Deus quer matar? Deus quer matar. Quem foi que quis matar Ananias e Safira? Foi Pedro. Pedro não tinha amor. Pedro era violento e ele assassinou Ananias e Safira. Foi Pedro que matou? Foi Deus. Dentro da igreja. Oi, Pedro. Oi, Ananias, tudo bom? Como é que você está, meu irmão? Ô, Pedro, eu vendi um campo, eu vim trazer aqui uma oferta, Pedro. É tudo. É tudo, Pedro. Porque você deixou Satanás encher seu coração e mentiu ao Espírito Santo, Ananias. Agora, a mão do Senhor está sobre você. Pedro estava assim, Pedro não estava com violência, não. E na hora, não sei se foi de parada cardíaca, não sei se o que aconteceu, mas Ananias caiu, morreu. Depois veio sua esposa Safira.
3 horas depois, Pedro, eu vim trazer uma oferta para a igreja, Pedro. É mesmo? É tudo, Safira. É tudo, Pedro. Oh, Safira, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você não está mentindo para mim, não. Eu sou um servo de Deus. Você está mentindo para o Espírito Santo. Deus matou Safira. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois desses acontecimentos, o temor do Senhor invadiu a igreja. Rapaz, para ir ouvir aquele Pedro, eu tenho que estar com compromisso com Deus. Porque o Deus que está lá, ele até mata, se a gente brincar com a santidade dele. Então, irmãos, não confunda amor por Deus com concordância com o pecado. Não confunda. Enoque andou com Deus. Eu acho tão lindo o testemunho de uma criancinha que diz, né? Uma carta que ela fez. E Enoque andou com Deus. E ele andava tanto com Deus, amava tanto a Deus, que Deus o levou para casa. É bonitinho, é até verdadeiro. Mas não foi assim tão tranquilo, não. Sabe o que é que Enoque pregava? Sabe como era a pregação de Enoque? Está lá em Judas 1,14. A gente vai chegar lá. A pregação de Enoque não era: Jesus te ama, eu estou andando com Deus. Oh, que bom, gente! Deus vai levar todo mundo para o céu. Como era a pregação de Enoque? Eis que vejo o Senhor com as suas santas miríades, descendo do céu, trazendo juízo contra todos os ímpios. Judas via o juízo de Deus. Ou Enoque via o juízo de Deus. Como você acha que as pessoas reagiam à pregação de Enoque? Você acha que os ímpios gostavam da pregação de Enoque? Você acha que Jubal, Jabal, Tubal, Caim, os descendentes lá de Caim, gostavam do sermão de Enoque? Eu acho que Deus levou Enoque, meu irmão, porque ele falou: meu filho, venha para casa, que o negócio aí está pegando, viu? Se você visse o tanto de gente que quer lhe matar, Enoque, você ia se pegar mais ainda comigo. Então venha para casa. Então cuidado, irmãos. As pessoas confundem amor com passar a mão na cabeça do pecador impenitente. Pessoas confundem as coisas e até acusam, né, pessoas que pregam santidade de não ter amor. Ah, não, fulano não tem amor. Por quê? Porque ele está pregando santidade? Porque ele está sendo um instrumento de Deus para purificar a igreja de bodes? Martin Lloyd Jones dizia: a melhor forma de purificar uma igreja é a pregação fiel. Porque bode não suporta muito tempo pregação fiel. Jesus Cristo disse a um grupo de pessoas em João 10:26: sabe por que vocês não creem e não me seguem, fariseus? Porque não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ora, as obras da carne são manifestas. Você quer conhecer um filho do diabo? Você quer saber se você é um filho do diabo? Olhe para cá. E por que você precisa saber? Porque só existem 2 povos no mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você precisa saber, Jamerson, Henrique, Estelinha, as crianças já precisam saber, José Neto, quem é justo e quem é ímpio. Isso não é soberba, isso é discernimento que precisa ter, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Paulinho Júnior também já precisa ter. Já precisa saber na escola quem é a boa companhia, quem não é. Já precisa saber quem ele tem que ouvir, com quem ele tem que andar. Que as más companhias pervertem os bons costumes. Então como é que eu vou saber quem é ímpio? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como é que eu vou saber quem é ímpio? As obras da carne são manifestas. Bem-aventurado é o homem
que não se detém no caminho dos pecadores. Ali está falando de pecador não arrependido. Como é que eu vou saber que um pecador não está arrependido? Pela prática deliberada das obras da carne. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que eu vou saber quem é um escarnecedor? Pela prática deliberada das obras da carne. Pelo falar deliberado das obras da carne, porque a boca fala do que o coração está cheio. É isso que ele está dizendo aqui. Você precisa saber quem é filho do diabo. Tem gente que está na igreja vivendo nessas práticas aqui e diz, Abba, Pai. Mas não é o Pai que está no céu. É o Pai que está rodeando a terra e passeando por ela. Não foi o que os fariseus diziam? Para Jesus, nosso Pai é Deus. Nós somos descendência de Abraão. Jesus disse, não são, não. Vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas. Os fariseus, sabe como eles viviam? Eles eram adúlteros. Eles eram imorais. Eles eram avarentos. Mas eles botavam uma capa de santidade. Sabe por quê que eles brigavam por causa do divórcio? Porque eles queriam casar 3, 4, 5, 6, 7 vezes e achar que estavam indo para o céu. Por isso que Jesus fala acerca do divórcio. Olha, Moisés lavrou carta de divórcio pela dureza do coração do homem. Mas não fosse assim desde o princípio. Lá no princípio, quando Deus criou homem e mulher, Ele disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. E não tem Chamai, e não tem Hilel, e não tem ninguém que diga o contrário. Casamento é um compromisso entre o marido, a esposa e Deus. E Jesus só deu uma cláusula em caso de infidelidade conjugal. Mesmo assim, lá em Deuteronômio 24 está escrito que Moisés lavrou isso, foi uma concessão. Não, a permissão do divórcio, em Deuteronômio 24, não foi um mandamento, foi uma concessão, porque as mulheres estavam sendo tratadas como objetos e estavam passando necessidades. Então, para que houvesse organização no arraial, Deus direcionou a Moisés para que permitisse lavrar carta de divórcio. Mas Jesus disse, não, isso é pela dureza do coração do homem. Pois se o homem tiver o seu coração em Deus, ele não desiste de amar sua esposa como Cristo amou a igreja, mesmo diante da mais adversa situação. Nós falamos aqui semana passada no livro de Jó. O diabo usou a esposa de Jó poderosamente, não usou? Deus mudou a esposa de Jó? Não. Deus honrou o compromisso que ele tinha feito com Jó e a esposa de Jó. Deus fez com a esposa de Jó o que o pastor Nizam pregou ontem. Deu uma vida diferente para uma pessoa diferente. Ele regenerou a esposa de Jó. Mas ele não desistiu dela. Por quê? Porque Jó era justo. Jó era reto. Jó era íntegro. Jó era temente a Deus. Jó se desviava do mal. Outro homem justo e reto, que acho tão bonito, é José, pai de Jesus. Que a Bíblia diz que eles estavam noivos. E do nada, Maria chega, coitada, pobrezinha, camponesa. José, eu tenho um negócio para te contar. Diga, Maria, eu estou grávida. Ai, ai, ai. Rapaz, olha, se José não fosse íntegro. Mas Maria, eu estou aqui na carpintaria o dia todo, fazendo mesa, dando duro. Como é que você ficou grávida, mulher? E a Bíblia diz que José, porque ele era justo e íntegro, porque se fosse outro ia difamar ela e ela seria apedrejada, Deus escolheu a pessoa certa para criar Jesus. Um homem justo e íntegro. Não querendo difamar, ele se retirou e ficou em secreto, conversando com Deus, ficou refletindo que decisão ele ia tomar. Que maravilha! Não tomar decisões precipitadas. A Bíblia diz que o que se apressa com seus pés erra o caminho.
José tirou um tempo para pensar. Amém. E o que Deus deu para José é o que Deus dá para Quinho. Um sono profundo. O que foi que Quinho teve aqui esses dias? Um sono profundo. Eu queria atenção, irmãos. Eu querendo alguém para conversar, para desabafar, para contar meus problemas. Quando eu olho para o púlpito, está um camarada com a fralda Brasil Gás. Eu digo, ô Jesus, socorro, meu pai. E Deus deu a José o que ele deu para Quinho, um bom sono. E quando José dormiu, quem apareceu a José? O anjo Gabriel. Olha que lindo, irmãos. E disse, José, não desista de Maria, não. Esse casamento é de Deus. Porque o que dela é gerado é fruto do Espírito Santo. E o que ele disse para Maria, ele disse para José, para não ter erro. E o nome dele será Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ah, que maravilha, irmãos. José era íntegro. Mas as obras da carne são manifestas. Eu já vou concluir, irmãos. Imoralidade sexual. Os herdeiros do inferno são impuros sexualmente. A Bíblia diz, venerado seja entre todos os leitos sem mácula, mas aos impuros e aos adúlteros Deus os julgará. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4 que Deus é vingador dos imorais. Jesus tratou esse pecado com tanta seriedade que disse que é melhor você perder o olho, é melhor você perder a mão do que morrer nesse pecado, porque você vai para o inferno nesse pecado. É melhor você sofrer na abstinência dele do que cometer e ir para o inferno. Só o casamento é a união permitida entre homem e mulher. Não existe namoro. Não existe se unir, união estável. Para Deus existe casamento. E aqueles que têm um chamado de ficar solteiros. A Bíblia diz que o que é solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Não tem problema nenhum você ser solteiro na igreja, desde que você seja santo. Solteiro e na imoralidade vai para o inferno também. A santidade é para todo mundo. É para solteiro, é para casado, é para rico, é para pobre, é para doutor, para analfabeto, é para jovem, é para velho. Quem não for santo não vai entrar no céu. E é o Espírito Santo que nos santifica. Não estou pregando aqui um legalismo, não. Mas o Espírito Santo que nos santifica é santo. E nos dá uma vida santa. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Imoralidade sexual. Impureza e libertinagem. Perceba, na Bíblia de vocês está como as 3 primeiras características. Prostituição, impureza e lascívia. Por que Paulo está repetindo? Praticamente aqui ele está falando os mesmos pecados. Porque no hebraico, quando você quer dar ênfase, você repete. Paulo está dizendo aqui, cuidado. Cuidado. Aquele que comete moralidade sexual peca contra o próprio corpo. Todo pecado é cometido fora do corpo. Mas aquele que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E vocês não são mais de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço pelo sangue de Jesus. Portanto, glorifiquem a Deus com os vossos corpos. Agora, o corpo de vocês é um vaso para ser usado pelo oleiro. É um vaso de barro, mas que foi derramado o Espírito Santo. Que agora deve viver uma vida santa. Impureza, libertinagem. Ô irmãos, libertinagem. Tem pessoas na nossa igreja que o testemunho que dão é que Cristo é ministro do pecado. É triste isso. Você olha o Facebook da pessoa, uma hora tem um versículo bíblico. Outra hora tem música eletrônica. Você fala, rapaz, o que é isso? Que absurdo! Essa pessoa outro dia estava na igreja, agora está assim.
escancarado para todo mundo ver. E não tem arrependimento, não. Não. Entra e sai, 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 entra e sai. A esperança é que numa entrada dessa, o Espírito Santo regenere e traga da morte para a vida. Porque se morrer nessa brincadeira, está morrendo brincando com a pessoa errada. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta na carne colhe destruição. Você está colhendo hoje, você plantou ontem. Você vai colher amanhã, você está plantando hoje. E nada vai mudar isso. E eu também. Isso vale para mim também. Então, libertinagem. Jesus não é ministro do pecado. Isso não é salvação. Eu não estou aqui com raiva de ninguém. Mas isso não é salvação. Não é. Salvação verdadeira tem frutos. Se alguém está em Cristo, tem várias passagens bíblicas que comprovam isso. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia mostra essa realidade o tempo todo. Que Cristo não é ministro do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Idolatria e feitiçaria. O que é um ídolo? É um objeto de adoração no lugar de Deus no seu coração. Pode ser qualquer coisa. Não são só os católicos que são idólatras. Um ídolo pode ser você mesmo, eu. O maior ídolo é o eu. Essa palavrinha pequena, eu. O maior ídolo que tem. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer tarefa que te afaste do primeiro amor. Isso é um ídolo. E todo ídolo deve ser destruído. Porque Jesus nos chama sempre ao primeiro amor. E se não estamos no primeiro amor, não estamos em amor nenhum. Porque quem não ama Jesus acima de tudo, não sente nada por Ele. Porque não entendeu o tamanho do que Ele fez naquela cruz do Calvário. O que é que os verdadeiros cristãos tinham? O que é que os apóstolos tinham por Jesus? Amor. Meu Deus, Ele sofreu tanto por mim. Eu preciso dar minha vida por Ele. Idolatria e feitiçaria. Feitiçaria, irmãos, aqui ele coloca junto, porque feitiçaria é um falso culto. Feitiçaria é uma falsa adoração. Por isso que ele coloca aqui, feitiçaria. O que Nadab e Abiú fizeram foi feitiçaria. O que Uzá fez foi feitiçaria. O que Arão fez, o bezerro de ouro, é feitiçaria. O que Saul fez, a Bíblia diz lá, foi feitiçaria. Outra obra da carne, irmãos, ódio. Ódio, ódio. Os filhos do diabo têm o quê? Ódio. A ideia de ranger de dentes, quando Jesus fala do inferno, ele está falando de uma pessoa que está com ódio. Quem já viu quando uma pessoa está com raiva, ela morde a boca. Quem está no inferno tem ódio. Os servos de Satanás têm ódio. Mas o mais perigoso é que esse ódio pode vir disfarçado de um belo sorriso. Esse ódio pode vir disfarçado de um suposto amor. Porque ele se transfigura de anjo de luz. Um anjo de luz aparentemente te odeia. Você vê um anjo resplandecente, com um rosto angelical, mas ele tem ódio. Os servos do diabo têm ódio. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Discórdia. O que é discórdia, irmãos, que os servos das trevas têm? Toda hora quer fazer uma contenda. Toda hora quer fazer um conflito. A Bíblia diz que quem ama a contenda, ama o pecado.
E que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E que se depender de vós, irmão Rodolfo, tem de paz com todos. Se uma pessoa quiser brigar com a gente, irmãos, e formos verdadeiros cristãos, ela não vai conseguir. Porque nós não vamos reagir se o Espírito Santo habita em nós, como os homens naturais reagem. A Bíblia diz, a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. A pessoa quer brigar, não vou reagir da mesma forma que você. Eu vou me retirar, eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa. E Satanás vai ficar envergonhado. Porque quando você perdoa, você decepciona o diabo. Quando você guarda rancor, você faz o diabo dar risada. Quando você perdoa, o diabo fica indignado. Miserável! Eu queria botar ódio naquele coração e não consegui. O diabo pensa. Ciúmes. O que é ciúme, irmão? O que é ciúme? É você ficar triste com o tratamento que alguém está dando para outro. Quem foi que sentiram ciúmes? Os irmãos de José. Porque Jacó deu uma túnica para José. Os irmãos, quando viram aquela túnica, disseram, ah não, todo mundo aqui é filho, porque só José vai ter a túnica. Então, tomados de ciúmes, fizeram o que com José? Venderam como escravo. E deram para Jacó como morto. E só não mataram porque José valia alguma coisa. Se José não valesse nada, tinha matado logo. Mas o mal que intentaram fazer para José, Deus converteu em bem. Que tudo coopera para o bem. Ira! O que é ira, irmãos? É alguém que está com ódio sendo revelado por meio de ações e palavras. Isso é ira. E a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. E a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Quem quer encher o seu coração de ira? O diabo. Jesus quer encher o seu coração de amor. E de paciência, de longanimidade. Egoísmo. É isso que a natureza humana é. É isso que os filhos do diabo são. Egoístas. Não importa que tem um monte de gente morrendo de coronavírus. Não importa. Não importa. Eu tenho a minha vida. Olha, irmãos, tem gente que só está preocupado com dinheiro no coronavírus. Eu quero minha empresa progredindo. Eu quero que saia logo um novo concurso público. Eu quero que saia logo aí, rapaz. Eu quero ver a economia rodar. Eu quero ver a minha vida progredir. Que se dane. Que negócio de inferno. Tem gente indo para o inferno. Egoísmo. Ninguém está nem aí. Farinha pouca. Meu pirão primeiro. São os ímpios. Olha, irmãos. A realidade que manifesta os servos do diabo e o egoísmo humano de forma mais forte é um bairro na África do Sul. Esse bairro, para mim, é o bairro mais assustador da história da humanidade. Porque no mesmo bairro tem um condomínio com casas que chegam a valer até 15 milhões de reais. 15, 20 milhões. E do outro lado da rua tem crianças desnutridas que morrem de fome. Esse bairro, para mim, é o bairro mais assustador da história da humanidade. Sabe o que Tiago vai dizer lá? Você está vendo seu irmão passando necessidade, você não ajuda. Cadê o amor de Deus em você? Que amor fajuto é esse? Você vê seu irmão precisando de mantimento cotidiano e você não ajuda? Assim como o espírito do seu corpo está morto, a fé sem obras está morta. Eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Jesus fala isso para quem? Para os que o serviram. Para os que adoraram a Ele em espírito e em verdade. Para os que viveram de forma contrária às obras da carne.
Lembra que o pastor Nizam disse ontem? E quando você entra pela porta estreita, o que é que acontece com o mundo? Vira de cabeça para baixo. Porque você aprende que o que você via como certo era errado. O que você via como errado era certo. Você via como certo. Juntar, fazer um bom patrimônio, crescer, reproduzir e morrer. Aí você entra pela porta estreita. Você aprende que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Tudo muda. Tudo muda. O egoísmo muda. Por isso que na regeneração as obras mudam. O egoísta vira altruísta. O que odiava, agora ama. Egoísmo, dissensões. Mais uma vez, essa ideia do homem faccioso, que gosta de contenda. Facções. Facção é um grupo que se une para um fim específico, para um mau fim específico. Por isso que a justiça chama os bandos religiosos de facções criminosas. Isso é obra da carne. Quem fez uma facção na época de Moisés foi Datã, Corã e Abirão. Eles fizeram um grupo que se rebelaram contra a liderança de Moisés. Todos eles eram carnais. E Deus abriu o chão e matou eles ao fazerem essa facção. Na igreja de Coríntios estavam querendo fazer facção. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo disse, não, gente, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. A glória é de Deus, Coríntios. É Deus que está fazendo tudo. Você tem que adorar a Deus, não é o homem não, porque o homem é pó. Agora ele vai dizer, inveja. Eita Jesus. Foi que Caim sentiu de Abel. Ele olhou para Abel e viu Abel sorrindo. Oh, Deus está feliz comigo, glória a Deus. Viu Abel no primeiro amor. Jesus é bom, glória a Deus. A Bíblia diz que Caim chegou no fim dos tempos, trouxe uma oferta e o Senhor rejeitou Caim e a oferta. Mas o Senhor disse, Caim, por que iraste o teu semblante? Porque na hora que Deus rejeitou ele, as corvinhas já apareceram logo. Ele se irou. Ele olhou para Abel, rapaz, porque ele me rejeitou e aceitou aquele rapaz ali. Qual é o caso dele? Abel, olha, Deus disse para Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Olha, o pecado está à sua porta, cumpre a ti dominá-lo. O que é que ele fez? O que é que a inveja dele fez? Olha, se ele fosse humilde, ele chamava Caim, pedia conselho para Caim, ou para Abel, perdão. Chamava Abel, pedia conselho para Abel. Ô Abel, você me ensina a adorar a Deus da forma correta? Eu não sei, Abel. Por favor, me ajude. Deus me rejeitou, eu não posso morrer assim, Abel. Eu peço a sua ajuda, me ensine a adorar a Deus em espírito e em verdade. Abel, com certeza, ia ajudá-lo. Tanto que quando ele chama Abel para o campo, Abel vai todo inocente. Quando chega no campo, Caim, tomado por inveja, assassinou Abel. A Bíblia diz, cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem poderá resistir perante a inveja? Sabe por que Jesus morreu? Marcos 15, versículo 10. Os fariseus por inveja. Sabe por que Satanás foi expulso do paraíso? Por inveja. Ele queria o trono de Deus. A inveja é um sentimento avassalador. Eu anotei aqui a palavra inveja. Olha o que significa no dicionário. Desgosto provocado pela felicidade alheia. Esse é o invejoso. A tristeza dele é porque ele vê você feliz. Acabou a felicidade dele se ele vê você feliz. Acabou. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Esse é o invejoso. Eu não tenho, mas você também não pode ter. Porque se você tem, eu também tenho que ter. Então eu vou matar para ter o que você tem.
Recentemente eu dei um exemplo aqui de um amigo, um colega de faculdade do pastor Nizam, que foi sequestrado e assassinado porque um suposto amigo dele sentiu o que dele, pastor? Inveja. Ele não tinha a riqueza que Ricardo tinha, que esse rapaz chamado Coxinha tinha. O nome era Ricardo, o apelido era Coxinha. Ele não tinha a riqueza que ele tinha. E ele estava andando com ele, e Coxinha ficava contando vantagem para ele, e a inveja foi tomando conta do coração dele. Até que um dia ele arrumou um bando, sequestrou ele, não conseguiu o dinheiro dele, assassinou ele. Inveja. A inveja é terrível. A inveja é uma expressão de ingratidão com Deus. Porque você está dizendo, ao sentir inveja do que é do outro, que a vontade de Deus na sua vida não é boa, perfeita e agradável. Mas a carne quer dizer que sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Quando na verdade a nossa grama é da cor que Deus quis que fosse. E nós devemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Embriaguez. Olha o que os servos do diabo estão embriagados. Aqui não é só o consumo de bebida alcoólica, também é. Não é só o consumo de drogas, também é. Mas aqui, irmãos, é todas as paixões do coração. O orgulho, nós falamos semana passada, ele deixa a gente fora de si. Quem está tomado por orgulho está embriagado. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. O que é a embriaguez? É o homem tentando resolver o seu problema fugindo da realidade. Cavando cisternas rotas que não vão reter água. Por que a pessoa chega num bar e bebe uma garrafa de cerveja? Ela quer um pouco de alívio para os seus problemas. Mas o pecado não alivia um problema, ele cria novos problemas ainda maiores. Por isso que a Bíblia diz que o coração humano é enganoso, irmãos. Desesperadamente corrupto. Orgias. Olha o que os filhos do diabo fazem, orgias. Fala de desejos descontrolados. Aqui fala até por comida. Não é só a prática da impureza. Glutonaria é obra da carne. E os glutões não herdarão o reino dos céus. Então, ô Kim, não dê risada não, Kim. Eu estou falando sério. Você está querendo me acusar? Você está chamando de glutão, Kim? Oh, meu Deus do céu. Mas eu vou lutar, irmãos, contra essa fraqueza que eu tenho mesmo. Minha família é todo mundo gordinho, eu tenho tendência a ser glutão. E eu peço aos irmãos que me ajudem. Porque glutonaria, não está dizendo aqui que é um pecado mais leve que os outros, não. É porque a sociedade não repreende o glutão. Mas a Bíblia aqui está dizendo que é um pecado como todos os outros. Eu vi irmão lá no carro uma vez que comeu. E abriu a Bíblia, caiu em Provérbios 23, que diz, põe a faca na garganta, vocês homem glutão. Esse rapaz, Deus falou comigo, falou mesmo, meu irmão. Porque pelo tamanho do seu prato, foi carne pura. E o meu também não está por baixo não, eu não posso mentir. E coisas semelhantes, o que Paulo está falando é coisas semelhantes. Ou seja, tem coisa aqui que Paulo não falou, que a natureza humana também pode produzir. Agora, olha como Paulo conclui. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É o que ele está dizendo. Aqui é a marca dos filhos do diabo. Não, Senhor, mas eu prego. Não, Senhor, mas eu estou na igreja. Não, Senhor, mas eu sou chamado até de bispo, diácono, pastor, levita, cantor, compositor, eu tenho ministério, eu faço, aconteço. Tem essas obras aqui na sua vida? Não vai entrar no céu, não. Você pode até entrar na porta da igreja. Você pode até passar a vida toda na igreja. Mas se você não receber o Espírito Santo, na porta do céu você não entra. Não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras dos filhos do diabo. Como é que está, gente? A tarefa de casa, irmãos, eu vou passar hoje um dever de casa. Vocês vão anotar as obras da carne e o fruto do Espírito. E você vai fazer um autoexame. O que é que está emanando da minha vida? Essas práticas aqui ou o fruto do Espírito Santo?
E deixa eu dizer, o que vai responder isso não são as nossas ações, são as nossas reações, que vão dizer se é o fruto ou se é a obra do Espírito, ou a obra da carne. Verso 22, para a gente concluir. Agora Paulo vai falar, irmãos, dos servos de Deus. Eu vou falar rápido, senão eu vou acabar meia-noite. E os irmãos botaram até um relógio ali para eu acabar mais cedo. E eu estou olhando para ele agora. Eu acho que já está passando o horário. Mas vamos lá. Mas o fruto, ó, ele não diz aqui os frutos, ele diz aqui o fruto. A ideia aqui é, ou você tem a 7, ou você não tem nenhuma característica. Não, eu tenho amor, mas eu não tenho bondade. Eu tenho fidelidade, mas eu não tenho domínio próprio. Eu tenho alegria, mas eu não tenho mansidão. Não. A ideia aqui é que o fruto é completo. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. É como as bem-aventuranças. Ou você tem todas as bem-aventuranças, ou você não tem nenhuma. Você não pode ser pobre em espírito, não ser pobre em espírito e ser puro de coração. Você não pode ser puro de coração sem ter o choro bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Você não pode ser misericordioso se você não for manso. Você não pode ser um pacificador se você não for perseguido. Então, o fruto do Espírito é como as bem-aventuranças. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. O que acontece aqui é o seguinte, para que você não se desespere. O que Paulo está falando aqui é que, no verdadeiro cristão, há um embate. A carne milita contra o Espírito. Conversão não é perfeição. Lutero dizia, simultaneamente justos et peccator. Somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Então, se a gente não vigiar e orar sem cessar, a obra da carne pode voltar a se manifestar. Porque um se opõe ao outro. Então, Paulo está falando aqui dessa guerra que acontece dentro do cristão. Se ele não vigiar, as obras dos filhos do diabo, as obras das trevas, podem se manifestar. E Deus vai o disciplinar. Mas aqui, Jesus ele mostrou primeiro quem está vivendo em trevas. Agora ele vai mostrar quem está vivendo na luz. Primeiro ele mostrou o lado esquerdo, trevas. Agora ele vai mostrar o lado direito, luz. Primeiro ele mostrou os que vão ouvir, eu nunca vos conheci. Agora ele está mostrando os que vão ouvir, vinde benditos do meu Pai. Eu sempre vos conheci, desde antes da fundação do mundo. Mas o fruto, como é que você conhece uma árvore? Como é que você conhece um crente? Pelo fruto. Mas o fruto do Espírito, perceba, o fruto não é nosso, a glória não é nossa, a glória é de Deus. É Deus que nos dá vida estando nós mortos em delitos e pecados. É Deus que nos dá o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor. Ó, amor. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, se sente amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amor. O que é que Paulo passou a sentir assim que Deus o regenerou? Amor. O que foi que Jesus conversou com Pedro assim que Jesus o restaurou? Qual foi o diálogo de Jesus com Pedro? Amor. Pedro, tu me amas? E como é que você vai mostrar esse amor por mim, Pedro? Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Aí talvez Pedro pudesse dizer, ah, Senhor, eu quero te amar sem amar suas ovelhas. Ô Pedro, como é que você pode amar, Pedro, a um Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê, Pedro? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amor. Esse amor aqui, irmãos, não é o amor humano. O amor humano é assim. Eu estou te agradando, você está me agradando, e a gente vai se amando. Esse é um amor condicional. O amor de Deus não. É um amor incondicional.
É um amor ágape, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que a Bíblia está dizendo que o cristão tem. É um amor pelos inimigos. É um amor sincero pelos inimigos. Como o irmão Paulinho orou aqui, um amor não fingido. Esse é um amor que é fruto do Espírito. É o amor santo de Deus que desce do céu. Amor, irmãos. O cristão, em primeiro lugar, ele nunca deixa de se sentir amado. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O cristão sempre se sente indigno, mas se sente amado. Amor. Primeira característica do fruto do Espírito Santo é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que amor é esse, irmãos? O amor por Deus e o amor de Deus. Então, o Espírito produz amor. O Espírito produz alegria. Que alegria é essa, irmãos? A alegria da salvação, a alegria do Senhor. É uma alegria que emana do choro. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Essa alegria aqui é fruto do Espírito. O Espírito produz paz. Essa aqui é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente em Jesus Cristo. Paz, paciência, irmãos. Olha aqui, aqui são as marcas do verdadeiro cristão. Quem aqui quer ter a certeza da salvação? Todo mundo. Eu quero ter também. Mas a certeza da salvação, ela tem bases. Ela tem fundamentos. Não é eu digo que sou salvo e Deus vai me salvar. Não. A certeza da salvação, ela é baseada em frutos. Aqui é o que ele vai dizer aqui, ó, o fruto do Espírito. Como é que eu sei que eu vou morar no céu? Porque eu tenho amor. Porque eu tenho alegria independente das circunstâncias. Minha alegria vem de um relacionamento correto com Deus. Não vem de dinheiro, não vem de beleza, não vem de relacionamento, não vem de riqueza. Minha alegria vem do céu. É ela que me fortalece, a alegria do Senhor, que é a nossa força para viver. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paz. É uma paz, irmãos, que desce dos céus, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, guarda o nosso pensamento em Jesus Cristo, nosso Senhor. É a paz de Deus, é o refrigério de Deus, é o alívio de Deus, é o consolo de Deus. Deixo-vos a minha paz, disse Jesus, não vou lá dou como o mundo dá. É uma paz que não é de acordo com as circunstâncias. É uma paz que desce do céu. O Espírito Santo enche o seu coração de paz e nem você mesmo entende de onde vem essa paz. Ela vem do Espírito. É a paz de Deus. É a paz que o homem precisa. É a paz que o seu coração procura. É esse aqui que é o manancial de águas vivas que Jeremias disse. Essa aqui que é a água viva que Jesus ofereceu à mulher samaritana, que ela iria beber e nunca mais teria sede. Esse aqui são os rios de águas vivas que Jesus disse que iriam jorrar daqueles que viessem a Ele e bebesse dele e cresce nele. É o rio do Espírito Santo que jorra dentro de nós e emana de nós e desce do céu. Como o Espírito desceu do céu em forma de pomba sobre Jesus Cristo, o Espírito desce sobre aqueles que são eleitos de Deus e chamados por Deus eficazmente. E Deus dá paz na pior tempestade. Onde ninguém teria paz, o crente tem paz. Porque o príncipe da paz está do nosso lado. Essa é a nossa paz, é Jesus Cristo, que disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Paciência. Quem é cristão tem paciência para esperar o tempo de Deus.
Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para tudo. E o crente tem que ter muita paciência. Quantos anos, irmãos, Abraão esperou para que Isaac nascesse? 25 anos. Quantos anos Isaac esperou para casar? Ele casou com 40 anos depois que Rebeca morreu. Quantos anos Jacó esperou para casar com Raquel? 14 anos. Porque o amor é paciente. A paixão é que se apressa. Perceba, irmãos, quantos anos José do Egito esperou para casar. Ele casa depois de uma vida com Deus. O fruto do Espírito é paciência. Não é no seu tempo, é do tempo de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Paciência, irmãos, paciência. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amabilidade. Tem gente que se diz crente e maltrata os outros, mas o fruto do Espírito é amabilidade. Na sua versão está como? Longanimidade. O pastor Elisan já nos ensinou. Quando a paciência termina, a longanimidade começa. A palavra aqui, irmãos, é a paciência que um arqueiro tem de atirar sua aljava na hora certa. O cristão não é precipitado. Ele sabe contra quem ele está lutando e o campo onde ele está pisando. Então ele é prudente como a serpente e simples como as pombas. Porque ele é uma ovelha no meio de lobos. Então ele é longânimo. O pastor Nizam sempre nos deu esse exemplo tão bonito. Vamos orar. Antes de fazer qualquer coisa, vamos orar. Porque a gente tem que ser longânimo. A gente está no território inimigo. Qualquer passo em falso pode ser uma queda fatal. Davi deu um passo em falso e destruiu sua família, o seu reinado. A gente tem que ter cuidado. Longanimidade, bondade. Irmãos, o fruto do Espírito faz o cristão ser bom, porque o bom habita nele. Aqui é o cristão verdadeiro. Ele não se esforça para ser benigno. Eu estava falando com um pastor esses dias, de uma pessoa que, uma vez, a gente estava num lugar, numa conferência, e a pessoa falou assim, eu nem aceitei o lanche. Quando o Espírito Santo me mostrou a motivação dessa pessoa, eu não consegui aceitar o lanche. Porque a gente chegou na lanchonete e a pessoa levantou o peito, e olha que eu para rejeitar lanche nessa não. Tem que ser Deus, você não deu risada ali. A gente chegou na lanchonete, a pessoa estufou o peito e disse assim, hoje é por minha conta. Eu falei, esse esforço todo aí para mostrar que está fazendo bem, sai bem do Espírito Santo. O Espírito Santo, que a sua mão direita faz, a esquerda não quer nem saber. Por quê? Porque ele não está sendo um personagem de teatro. Ele é benigno. Foi isso que gerou inveja em Ananias e Safira. Porque Barnabé era benigno. Ele não se esforçou. Aquela oferta de Barnabé foi o Espírito Santo. Ele queria dar, porque Deus deu a ele um novo coração antes dele dar aquela oferta. Isso aqui é fruto do Espírito, é bondade. Eu já conheci pessoas assim, é tão bom. Pessoas que lhe constrangem pela bondade delas. Porque Cristo habita nelas. E você fica constrangido porque ela não está se esforçando, ela não está teatralizando. É a benignidade de Deus que está usando ela. Glória a Deus. Que existem cristãos verdadeiros, irmãos. Aqui nós temos alguns. Glória a Deus. Bondade, fidelidade. Na sua tradução está fé. Aqui ele está atrelando fé à fidelidade. Porque como você pode crer em um Deus que você não é fiel a Ele? Como você pode dizer Senhor, Senhor e não fazer o que Ele manda?
A fé sem obras é morta. Por isso que a fé aqui está atrelada à fidelidade. Deus é fiel. Mas quando Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos faz sermos fiéis a Ele. Fidelidade com Deus e fidelidade com o próximo. Fidelidade. Ô irmãos, é tão raro uma pessoa fiel hoje. Por quê? Porque para ser fiel ao próximo tem que ser fiel a Deus. E como ninguém não quer nada com Deus, ninguém também não quer nada com o próximo. Porque o relacionamento com o próximo só entra em acertos quando o relacionamento com Deus entra em acerto. Fidelidade, irmãos. Fidelidade. Mansidão. Olha que maravilha. O que foi que João Batista viu quando Jesus veio se batizar? Qual foi a visão de João Batista? Ele viu o quê? Cordeiro. Qual é a característica de um cordeiro? Um cordeiro é como aquele cachorro, seu Léo, que veio para cima da gente hoje? Não. Quando Jesus disse, eis aí o Cordeiro de Deus, ele estava vendo, qual é a figura que você tem de um cordeiro? Alguém manso, pacífico. O cordeiro, ele não tem mecanismo de defesa. Se você quiser bater no cordeiro, o máximo que ele pode fazer é gritar, chamar o pastor. Bé, bé. Quando você vê o cordeiro batendo, é porque o chifre saiu, é bode. Mas cordeiro, irmãos, cordeiro é humilde. João Batista disse, olha, eu estou vendo ali um cordeiro. Mas não é um cordeiro que vocês trazem no templo. É o artigo definido, ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é manso, ele é humilde. Assim que ele se encontra com o cordeiro, cordeiro, eu tenho que ir a ti, você vem a mim. Assim me convém cumprir toda a justiça. Ele batiza o cordeiro, e ele vê o céu se abrindo, ele vê o Espírito descendo em forma de pomba, dizendo, eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Glória a Deus. Mansidão, aprendei de mim, Jesus, que sou manso e humilde de coração. E o Espírito Santo dele nos dá essa mansidão, esse amor puro. Mansidão. Que maravilha, irmãos. Mansidão fala de alguém que é domesticado. Jesus era alguém domesticado pela vontade do Pai. Uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Será que nós já fomos domesticados por Deus? Já fomos controlados por Deus? Deus está no controle, eu sei. E você está no controle de Deus? Que Deus está no controle, todo mundo sabe. Mas Ele está no controle da salvação e da condenação. O que eu quero saber é, eu e você estamos debaixo do controle de Deus? Isso é o manso, ele está debaixo do controle de Deus. Mansidão. A mansidão, irmãos, também é demonstrada nas reações. Quando Jesus era injuriado, ele injuriava de volta? Não. Quando Jesus era perseguido, ele perseguia de volta? Quando Jesus era ofendido, ele ofendia de volta? Não. Quando Jesus era maltratado, ele maltratava de volta? Não. Isaías 53 já disse, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Foi humilhado, foi cuspido, recebeu coroa de espinhos, foi ensanguentado, pregaram seus pés, pregaram suas mãos, humilharam ele, e ele não abriu a boca. Quando ele abriu a boca foi para dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando ele abriu a boca foi para dizer a Pilatos, olhe Pilatos, nenhuma autoridade te foi dada se não fosse pelo meu próprio Pai. Olhe Pilatos, o meu reino não é deste mundo. É por isso que ninguém está aqui me defendendo, porque eu sou o rei da glória. Eu sou o rei do reino de Deus. Mas ele disse a Pilatos, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem, Pilatos. Judas. Seu pecado é grande, Pilatos. O livro que eu estou para ler aqui, O Espelho dos Mártires, que eu peguei lá da igreja, de John Fox, diz que Pilatos se suicidou também. Mas Jesus disse, que me entregou a ti, porque ele botou a mão comigo no prato. Ele tem o maior pecado que você.
Jesus disse isso a Pilatos a respeito de Judas. Era melhor não haver nascido do que passar por essa vida sem passar pelo novo nascimento. E domínio próprio, para a gente concluir. Domínio próprio. O que é o domínio próprio que o Espírito Santo nos dá? É por isso que ele fala aqui, ó, ele não diz mansidão ou domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. A ideia aqui é quem é manso é porque ele está dominado por outro. A ideia aqui de domínio próprio é alguém que controla a sua natureza. Alguém que exerce domínio sobre a sua própria natureza. Todo cristão, ele é esquizofrênico. Esquizofrênico. Agora eu falei sério. O que é um esquizofrênico? É alguém que ouve vozes. Olha, o cristão ouve a voz da carne, ouve a voz do diabo, ouve a voz do mundo e ouve a voz de Deus. Então se você chegar no psiquiatra, meu irmão, ele vai passar logo uma bateria de remédio. Eita, meu pai, esse aí é doido. Ouve 4 vozes, esse aí é uma esquizofrenia avançada. Ainda com essas olheiras aí, rapaz, tem que dar aí uma... Volta logo, interna logo esse maluco. Mas o cristão, irmãos, ele tem domínio. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, porque ele tem a mente de Cristo. Para o homem natural, as coisas do Espírito é loucura, mas para o homem espiritual, ele sabe discernir o ambiente onde ele chega. E ele sabe tomar as decisões certas, na hora certa, para a glória de Deus. Porque ele não está em seu próprio nome, ele está em nome de Deus, sendo governado por Deus, sendo dominado por Deus. Quem é o homem que exerceu autodomínio? Paulo. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo carnal, eu me subjugo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo estava dizendo, eu vivo subjugado, morto para mim mesmo, a fim de viver para a glória de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios 16, que o que tem domínio sobre si tem mais poder do que aquele que domina sobre uma cidade. Porque o que domina uma cidade manda nos outros, mas não consegue refrear as paixões do seu próprio coração. Olha os imperadores romanos. Eles eram homossexuais, eles eram devassos. Olhe Alexandre o Grande, um homem que com 30 anos dominou o mundo inteiro, era homossexual, era devasso, não tinha domínio sobre si. Mas um pequenino cristão, que não domina sobre ninguém, pois é manso e humilde de coração, é pacífico, ele tem mais poder, porque ele manda no seu coração, ele tem domínio sobre as paixões do seu coração. Não. Você quer fazer isso, mas eu não vou fazer. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. É o Espírito Santo que me domina. E me dá domínio próprio. Esse é o que nós precisamos. Domínio próprio. Dominar nossa língua. Dominar nossa mente. Dominar os nossos pensamentos. Nós precisamos ter domínio sobre nós mesmos. Para quê? Para que nosso comportamento seja o mesmo do nosso mestre. Nós não somos discípulos, não convém o seu discípulo ser maior do que o seu Senhor. Antes o seu discípulo tem que ser igual ao seu mestre. Esse é o discípulo perfeito. Ele não tem que ser maior que o mestre, ele tem que ser igual, porque o mestre é ele tem que ser igual. Então, o domínio próprio é aquele que diz estar em Cristo, tem que andar como ele andou. Isso é domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Uma vez, uma pessoa que congregou conosco justificou práticas libertinas de um pastor, conversando com o Quinho, dizendo assim: não, Quinho, mas são as paixões.
esse pastor está fazendo isso porque é assim, são as paixões. Não foi, Quinho? Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Os que são de Cristo crucificaram as suas paixões. Quem é de Jesus tem suas paixões crucificadas. Eu não tenho mais desejo, eu morri, acabou. Esse é um cristão. Minhas paixões morreram. Agora eu vivo para a glória de Deus. Isso é o fruto do Espírito. Contra o fruto do Espírito não há lei. Não há quem condene quem tem o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que eu queria convidar vocês hoje, façam um autoexame honesto. O que é que está saindo da sua vida? É o fruto do Espírito ou são as obras da carne? Porque eu não posso te enganar. Se você está manifestando as obras da carne, você precisa nascer de novo. Você tem que nascer da ave do Espírito. Porque, como disse o pastor Nizam, salvação e condenação não são teorias, são fatos reais. Se você morrer na carne, sua condenação vai ser um fato real. Se você morrer no Espírito, sua salvação vai ser um fato real. Por isso que você tem que fazer esse autoexame. Tem gente que não paga tão caro para fazer um marca-passo, um ecocardiograma, para ir no cardiologista. Esse exame aqui é muito mais importante. Um ecocardiograma vai ver o estado do seu coração para você viver mais alguns anos. O exame das obras da carne e do fruto do Espírito está testificando o estado da sua alma, onde você vai passar toda a sua eternidade. Por isso que mais uma vez eu te peço, faça um autoexame. Olhe para Jesus Cristo e rogue a Deus que Ele te dê e me dê o fruto do Espírito Santo. Porque somente o Espírito testifica com o nosso homem interior que somos filhos de Deus. A certeza da salvação é algo pessoal. Pastor Nizam não pode me dar a certeza da salvação. A Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. Eu não posso te dar a certeza da sua salvação. Eu posso ver, bom, aparentemente, do ponto de vista externo, você está aparentemente vivendo como um cristão. Porém, eu tenho que agir com você como Samuel. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Só Deus pode dizer que uma pessoa de fato foi regenerada. Só Deus. Porque uma pessoa pode ter todas as características de um regenerado e ter as intenções mais perversas no coração. É o coração que Deus vê. O homem vê a aparência. Por isso que vocês precisam examinar a vocês mesmos, e eu também, se de fato Jesus Cristo está em nós. Jesus está na gente, a gente está em Jesus. Se isso é verdade, você é dele e ele é seu, e você tem todo motivo para se alegrar, porque você é a ovelha dele e nada te separa do amor dele. Se você não tem o fruto do Espírito, ainda há tempo de ter. Arrependa-se dos seus pecados, ore para Jesus Cristo e creia em Jesus Cristo, e você vai receber o dom do Espírito Santo. Foi o sermão de Pedro. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos orar. Oh Deus, eu te suplico, Pai, nos enche do Espírito Santo, Pai. Oh Deus, nos enche de amor, Senhor. Nos enche de paz. Nos enche de alegria, Pai. Nos enche de longanimidade. Nos enche de benignidade. Nos enche de fé, Pai. Nos enche de mansidão. Nos enche de domínio próprio, Senhor. Oh Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor nos dê um refrigério na nossa alma, Senhor. Como disse o pastor Nizam ontem, um estudo tão precioso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Como disse o amado pastor Nizam ontem, Senhor,
Oh Senhor, se não for o Senhor que estiver edificando a nossa vida, inútil nos será todo o esforço, Pai, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos o Salmo 127. Nos ajude, Senhor, a vivermos para a Tua glória e nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação. Nos dá, Senhor, o novo nascimento. Nos dá, Senhor, uma vida nova e nos faz pessoas novas, meu Pai. Nos dá, Senhor, o vinho novo, mas antes disso nos faz odres novos. Nos dá o Espírito Santo, nos enche do Espírito Santo. Mas antes disso, Pai, nos enche de arrependimento, nos enche de fé. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Para o seu irmão, cumprimento o santo. E não se esqueça de orar por Dylan. Amém. E pela irmã Osana. Amém. Pelo pastor Nizam. Amém.